Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma semaninha de aula, né? Mais uma segunda-feira de Direito Civil, nos encaminhando para o finalzinho do nosso semestre, né? Desejo a todos um bom início de semana, que tenham uma boa semana de trabalho e uma boa semana de estudos, né? Que inicia hoje com a nossa disciplina de Direito Civil, Negócios Jurídicos, tá? Pessoal, seguinte, né? Como eu adiantei na aula passada e como eu adiantei ali no grupo, hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diversificada. Nosso conteúdo em si, né? Na verdade, não só a aula de hoje, como também a aula da semana que vem. O nosso conteúdo em si da matéria de Direito Civil, Negócios Jurídicos, ele foi vencido, tá? Então, para que nós possamos explorar outras coisas, né? Outros aspectos, aprofundar mais nesse tema, né? Nessa parte geral do direito civil que envolve os negócios jurídicos, a questão de prescrição, decadência, provas e a responsabilidade civil, que também nós vimos, tá? Eu fiz dividi as nossas duas últimas aulas da seguinte forma. Na aula de hoje, pessoal, num primeiro momento, tá? Nós vamos fazer uma breve revisão, não é assim nada aprofundado, até porque nós já tivemos as aulas aprofundadas e detidas, né, nas semanas anteriores. Então, nós vamos ter uma breve revisão sobre os conteúdos que nós trabalhamos no bimestre. Enfim, para que a gente possa relembrar alguns aspectos, para que vocês possam sanar algumas eventuais dúvidas que surjam, né? Algum ponto que não ficou bem claro, e servindo esta revisão de hoje para a nossa prova, tá? Porque a nossa prova, daqui a 2 semanas, ela vai ser sobre esse conteúdo que nós vamos revisar agora. Claro que, mais uma vez, ressalto, hoje nós vamos ver alguns aspectos gerais, tá? Uma revisão geral, mas vocês terão que estudar e utilizar o material das aulas específicas para fins de estudo para a prova, tá? Então, nós vamos fazer, então, nesse primeiro momento, uma revisão do que nós vimos nesse bimestre, né? Ou seja, depois da primeira avaliação oficial, o conteúdo este que será da nossa prova, tá? Já realizando a avaliação e estudo para a nossa prova. Num segundo momento, nós vamos fazer, então, o trabalho que eu mencionei para vocês, né? Esse trabalho, ele vai ser sobre prescrição e decadência, tá? Ele está publicado no AVA, ele ainda não está disponível, mas logo mais ele estará. Então, assim que nós terminarmos a revisão e eu falar para vocês que podem acessar o AVA e realizar as questões, assim vocês deverão fazer, tá? Essas questões sobre prescrição e decadência, são questões atinentes a provas da OAB, são questões atinentes a concursos públicos, né? Que nós vamos trabalhar, tá? E eu oriento que vocês tenham em mãos o Código Civil, que vocês tenham acesso a sites e pesquisas direcionadas ao STJ, por exemplo, tá? E com certeza o material da aula de hoje e também é o material das aulas anteriores em que nós trabalhamos prescrição e decadência para que vocês possam realizar essas questões, tá? Se alguém tiver problema e não conseguir acessar o AVA, né, que verificar que ele está com problema de conexão, enfim, eu vou pedir que vocês me chamem no WhatsApp depois, tá, pessoal? Depois dessa revisão, quando eu encaminhar para a realização do trabalho, tá? Então, eu vou pedir que vocês me avisem, me chamem no WhatsApp, me mostrem o problema, tá? E aí, de forma pontual, eu encaminharei para aqueles que não conseguirem acessar, tá? É um trabalho que vale 1000 pontos, são 10 questões sobre prescrição e decadência, e vocês deverão realizar até as 23 horas de hoje, tá? Acredito que vocês não levem todo esse tempo, mas, enfim, em razão de algum eventual problema que possa ter no AVA, tá? Isso é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Na aula da semana que vem,
Nós vamos fazer um trabalho um pouco diferenciado também, que vai servir de igual forma para revisarmos o conteúdo para a prova, né? E para aprofundarmos na matéria. Num primeiro momento, na semana que vem, nós vamos trabalhar essas questões do trabalho de hoje, porque são questões de concurso, são questões da prova da OAB, tá? E depois disso, eu vou trazer para vocês, para que a gente possa trabalhar e resolver em aula, questões da OAB que envolvem a matéria estudada em todo o semestre, tá? Posso também trazer alguma coisa de direito civil da primeira parte, né? Que ajuda também a gente a refletir. Acho que é um trabalho bem dinâmico, é um trabalho bem interessante. E é importante que vocês tenham contato com essas questões da OAB, que vocês vejam como essas questões vêm cobradas em concursos, que vêm cobradas na OAB, que é, com certeza, o objetivo de muitos aqui, tá? Então, na semana que vem, a nossa última aula, nós vamos fazer essa aula diferenciada com a resolução de questões, tá? E apenas fazendo um parêntese, muitos concursos, não, muitos cursos preparatórios para concurso, né? Utilizam esse método de passar cursos intensivos baseado em resolução de questões. Então, eu acho bem bacana que a gente tenha essa oportunidade e nesse semestre a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então, agora, revisão do bimestre, inclusive para a prova, tá? Depois, o nosso trabalho e eu volto a passar alguns detalhes sobre eles. Certo, pessoal? Vamos lá, então, né? Revisando alguns aspectos do bimestre, do nosso bimestre, e já ressaltando para vocês que o que nós vamos revisar hoje é o conteúdo da prova, né? Claro que de forma aprofundada, vocês deverão analisar cada aula, cada material da aula, mas o conteúdo em si é o que nós vamos revisar. Mais uma informação antes, né? Até a aula da semana passada, todas as gravações das aulas já estão disponíveis, tá? Cuidem, né? Porque eu vi que algumas pessoas fizeram confusão. Como é que eu disponibilizo essas gravações, pessoal? Eu disponibilizo um link, né, escrito na aula, com material da aula e link para acesso, que é o material que nós vamos trabalhar, e o link para vocês acessar a aula, que é o mesmo link que eu encaminho no WhatsApp. E em outro tópico, eu disponibilizo a gravação. Então, a gravação da aula, ela sempre vai estar escrita assim, gravação da aula, que daí está o videozinho do YouTube. Se vocês tentarem acessar depois a gravação pelo link do Teams, não vão conseguir, tá? É pelo YouTube, no ícone onde consta a gravação da aula, certo? Vamos lá, então, né? Pessoal, no primeiro momento, neste bimestre, né, nós tivemos a continuidade do assunto da reparação civil, do ato ilícito, né, o que configura ato ilícito, e nós iniciamos o bimestre falando sobre os danos, tá? Falando sobre o que é o dano, porque nós vimos que um ato ilícito, ele acontece, ele resta configurado quando há violação do direito de outra pessoa pelo cometimento de uma ação ou omissão dolosa ou culposa, e esse direito ferido, tá? Também eu tenho um dano que é causado, né? E o que é esse dano? Relembrando neste aspecto, tá? Dano é a lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado. Ocorrido dano, surge o dever de reparar, o dever de indenizar, né? Então, dano é a lesão a um bem juridicamente tutelado, a um bem juridicamente relevante, tá? Pode ser a vida, a saúde, a integridade física, um bem material, né? Conquistado por alguém. Então, ocorrendo uma lesão a este bem, eu tenho configurado o dano e surge o dever de reparar se esse dano foi cometido mediante resultou de um ato ilícito, tá? Nós vimos que esse dano ele pode ser patrimonial ou extrapatrimonial
E nós vimos ainda que o dano patrimonial ele se subdivide em danos emergentes e lucros cessantes, tá? Então, aqui, o dano patrimonial, né, pessoal? Dano patrimonial está relacionado a prejuízo material, né? Perdeu dinheiro, deixou de ganhar dinheiro, tá? Então, é relacionado ao patrimônio. E, como eu acabei de falar, eles se dividem em danos emergentes e lucros cessantes, tá? Professora, só um pouquinho. Tá tendo um barulho no meu vídeo aqui. Será que é só eu ou em todo mundo? Tipo um zumbido, alguma coisa assim. Não sei se é só pra mim. O meu também Aqui tá assim. Também. Eu não sei se segue o barulho, enfim, porque Aqui continua o barulho. Pode ser o microfone do fone da senhora. Pois é, deixa eu verificar aqui, tá? Só um minutinho. É tipo uma interferência. Segue o barulho? Sim. Deixa eu trocar o microfone, tá? Só um minutinho, deixa eu trocar o aparelho aqui. Só um minutinho. Oi, pessoal, melhorou o microfone? Ah, pra mim continua a mesma coisa. Pra mim também continua. Teu microfone tá com chiado, professora. Então deve ser o próprio notebook aqui. Só um minutinho. Pessoal, e se eu seguir assim, sem o microfone conectado, segue o barulho? Pra mim, sim. Coisa estranha. Bom, eu vou desconectar então, vou desconectar aqui do aplicativo e conecto de novo, tá? Só um minutinho.
Oi, pessoal, segue o barulho e se segue é algo muito intolerável? Aqui tá bom o áudio. O meu começou um pouquinho de novo, mas agora parou. Tá, então eu vou seguir, tá, pessoal? Até porque, assim, não é... A nossa aula é mais célere hoje, que eu vou precisar ficar falando para vocês, tá? Se o barulho ficar intolerável, que ficar algo muito ruim, eu troco e termino a aula no celular, tá? Ou pego outro notebook, tá? Seguindo, então, né, pessoal? Danos, tá? Então, nós vimos que esse dano, ele pode ser... Logo aparece a tela e eu já passo para vocês, tá? Esse dano, ele pode ser material ou, então, extra-patrimonial. E nós vimos que, quando esse dano, ele é patrimonial, ele se subdivide, tá? Em lucros cessantes e danos emergentes, né? O dano emergente, pessoal, é tudo aquilo que se perdeu financeiramente, né? Quando há uma redução do patrimônio, quando há uma diminuição patrimonial, tá? Então, em razão de um ato ilícito cometido, esse ato ilícito ele acabou por gerar danos emergentes. O cometimento do ato ilícito ele gerou uma redução no patrimônio. Por exemplo, me envolvi num acidente de trânsito e o meu carro restou danificado, tá? Então, o meu carro que valia tanto, né? Ele sofreu uma redução, eu sofri uma redução do patrimônio, porque eu vou ter que despender dinheiro para consertar o veículo, ou pode acontecer que eu tenho que arcar com o valor para consertar o veículo e além de eu ter esse deslocamento, essa redução do patrimônio com o valor que eu tenho que pagar no conserto, o próprio bem vai valer menos, né? Porque o conserto não há possibilidade de ser perfeito, tá? Sofreu um acidente, teve internação hospitalar e teve gastos com essa internação, com médico, com exame, com medicamentos, tá? Então, tudo isso é dano emergente. Reduz o patrimônio em razão do cometimento de um ato ilícito. E, por outro lado, eu tenho os lucros cessantes. O lucro cessante é aquilo que eu deixei de lucrar. Então, eu não perdi, porque eu ainda não tinha, mas eu deixei de lucrar, tá? Trabalha com caminhão e o caminhão ficou retido indevidamente na aduana, tá? Por 15 dias. E nesses 15 dias, como eu não pude trabalhar, deixei de receber valores, deixei de lucrar, tá? Fui vítima de um acidente de trânsito, em razão disso, não pude trabalhar por 30 dias, né? Deixei de receber valores, então eu não perdi, tá? Mas para o futuro é algo que eu deixei de receber. Então, lembre, quando nós falamos em danos patrimoniais, os danos emergentes se referem ao que passou. Eu perdi o patrimônio que eu já tenho. E os lucros cessantes, eles se referem ao futuro, tá? Ou seja, eu deixei de lucrar o que eu lucraria em razão de ter sido vítima de um ato ilícito, tá? Por outro lado, nós temos aqui os danos extrapatrimoniais, né? E os danos extrapatrimoniais são aqueles danos que afetam quando ocorre uma lesão que afeta os direitos da personalidade, tá? Dano à integridade física, à integridade psicológica, dano à saúde, dano à imagem, dano à voz, dano ao corpo, tá? Então, dano aos direitos da personalidade. Ele é relacionado a essa questão da subjetividade, né? Lembrem que quando nós falamos em danos extrapatrimoniais, eles são mais abrangentes.
E dentro desse rol de danos extrapatrimoniais que pode ser cometido, nós temos os danos morais, tá? Dano extrapatrimonial, portanto, ele não é sinônimo de dano moral, né? Porque o dano moral ele está inserido dentro do contexto maior que seriam esses danos extrapatrimoniais, tá? Quando nós falamos em indenização por danos morais, ou enfim, indenização por danos extrapatrimoniais, nós falamos que é uma indenização que tem caráter compensatório e caráter reparatório, né? Caráter pedagógico e disciplinador. É o que consta no ícone 2, que está no slide que consta na tela, tá? Eu não estou fazendo a leitura pormenorizada, né, do que consta, pessoal, porque tudo que consta nos slides aí é algo que nós já referimos e estudamos de forma detalhada e constam nos slides das aulas anteriores, tá? Então, essa indenização tem caráter compensatório, caráter reparatório. Eu não tenho como voltar ao estado anterior, né? Por exemplo, um filho que busca a indenização pela morte do seu pai e o falecimento do pai deu-se um acidente de trânsito, né? Ele não vai ter esse pai de volta. Então, você busca indenizar como uma forma de compensar, como uma forma de amenizar o sofrimento, e de outro lado, como uma forma de disciplinar, de desmotivar a pessoa que praticou essa conduta a vir reiterar no cometimento desse ato ilícito, tá? Outra questão quanto ao dano extrapatrimonial, de forma mais específica em relação ao dano moral, é que nós temos o dano moral em ré ipsa, tá? O que é o dano moral em ré ipsa? É aquele dano moral presumido. Acontece uma situação e a partir do cometimento dessa situação eu presumo que ocorreram danos. Por exemplo, inscrição negativa do nome de uma pessoa nos órgãos de... indevida, aliás. Inscrição indevida do nome de uma pessoa nos órgãos de restrição ao crédito, tá? O fato desse nome ser inscrito de forma indevida, ele já me faz presumir que aconteceu um dano moral. E esse dano moral é passível de ser reparado, tá? Então, é o exemplo mais tradicional, o exemplo mais corriqueiro que nós temos de dano moral em ré ipsa. A simples inscrição indevida já é algo que fere um direito da personalidade, tá? E por fim aqui, pessoal, nós temos alguns critérios, né? Como que se apura o quantum devido, né? Quanto de valor que se condena uma pessoa que cometeu um dano. Então, vai depender do caso concreto. E o juiz, ele vai verificar a gravidade do dano, o sofrimento da vítima, a condição econômica do agente ofensor e reflexos sociais desse dano, sempre atentando para que haja uma compensação. Não tem como reparar, como voltar à situação anterior. Então, busca-se compensar, tá? Outra questão aqui também que nós vimos são os danos coletivos e os danos sociais, tá? Os danos coletivos, né, são aqueles relacionados a um grupo de pessoas, a uma determinada classe de pessoas, tá? Então, por exemplo, as pessoas que compraram um veículo do lote tal da empresa, da fabricante tal de veículos. Esse lote tem um defeito. Todos os veículos desse lote apresentam defeito. Então, essa fabricante, ela faz uma chamada coletiva, dando ciência desse dano ocasionado a esse grupo de pessoas, né? E busca repará-lo. Então, danos coletivos é algo que afeta toda a um determinado grupo de pessoas, tá? Outro exemplo, nesses danos coletivos, eles são comuns de serem reivindicados por meio de ações
coletivas, né? Ações ajuizadas pela Defensoria Pública de forma coletiva, relacionadas ao direito do consumidor, tá? Por exemplo, velocidade de internet que tal operadora está fornecendo, tá? Se verificar que a determinada operadora não fornece a velocidade de internet na forma prometida de um modo geral, para um grupo de pessoas, há um dano coletivo, tá? Uma situação mais próxima, nossa, aqui de Uruguaiana, de Porto Alegre, né? Muitas vezes se discute a questão do carnaval de rua, tá? Que acontece aqui em Uruguaiana, em Porto Alegre também, situações atinentes à proibição de levar bebidas, de levar alimentos, né? E já se teve decisões, inclusive pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que impossibilitar que as pessoas que compraram o ingresso levem seu alimento, levem sua bebida, trata-se de um dano coletivo, tá? Então, também é algo que atinge um determinado grupo de pessoas. E da mesma forma pode acontecer num estádio de futebol, enfim, num evento de grande monta que envolvam o mesmo grupo de pessoas, tá? Dano coletivo. Por outro lado, nós temos os danos sociais. São danos ocasionados à sociedade de um modo geral e que eu não tenho como mensurar quem foram as pessoas atingidas, né? Por exemplo, se constata que o refrigerante de determinada marca tem, enfim, alguma substância que causa doenças, tá? Eu não tenho como mensurar quantas pessoas consumiram, a quantidade que elas consumiram esse refrigerante, né? Mas, por outro lado, eu tenho como punir a empresa que fabrica, a fabricante do refrigerante, punir ela com um valor, e esse valor vai ser destinado para um fundo, vai ser destinado para, enfim, para um fundo do Poder Judiciário que vai dar o encaminhamento dessa verba, tá? Seguindo aqui também, né, pessoal, nós já conversamos sobre a perda de uma chance. O que é a perda de uma chance? A perda de uma chance é quando eu tenho um direito, quando eu tenho uma chance que é séria e que é real e que eu tenho essa expectativa frustrada, né? Eu tenho um direito a determinada coisa, mas em razão de algum fato, eu fiquei impossibilitada de exercer esse direito e eu perdi esta chance, tá? Pode ser patrimonial como extrapatrimonial. Um exemplo bem típico é no exercício da advocacia, tá? Por exemplo, o advogado ingressa com uma ação judicial porque tem uma decisão, algo simulado pelo STJ, pelo STF, que ela tem direito de receber aquela verba. Então, não tem discussão quanto àquele ponto. A pessoa tem direito, né? E por A ou por B, o juiz de primeiro grau, ele nega, tá? Ele nega isso contrariando a decisão do STJ, tá? E o advogado perde o prazo para recorrer. Perde o prazo para recorrer, nesse caso aqui nós temos a perda de uma chance. Por quê? Porque era certo o direito daquela pessoa, era uma chance séria e real dela obter aquele valor, né? Porque o juiz, em primeiro grau, errou, ele julgou em desacordo com a jurisprudência do STJ, tá? Com algo já simulado, já sedimentado. Então, ocorrendo o recurso, a decisão seria revisada. O advogado perdeu este prazo recursal, houve a perda de uma chance, tá? Aqui eu peço que vocês tenham atenção, né? Até não lembro qual colega que questionou nesse sentido, mas a chance tem que ser real e séria, tá? Se é uma ação, por exemplo, em que eu tenho uma expectativa de direito, mas que não é uma chance real e séria,
Eu não estou falando em perda de uma chance. Por exemplo, entro com uma ação indenizatória noticiando que fui vítima de um acidente de trânsito. O juiz, em primeiro grau, analisa o caso e ele entende que houve culpa concorrente, que nós já conversamos, né, sobre a culpa concorrente. Ou seja, tanto a pessoa que entrou com o processo, que se diz vítima, teve parcela de culpa pelo acidente, quanto o réu, né, teve parcela de culpa. Porém, o autor não concorda com isso, porque ele acha que não agiu de qualquer forma com culpa, que não houve culpa concorrente, mas uma culpa exclusiva da outra parte. E ele tem a intenção de recorrer e questionar isso, tá? Porém, o advogado perde o prazo de recurso. Nesse caso, eu não tenho a perda de uma chance, tá? Eu tenho a perda da oportunidade de recorrer, posso buscar uma ação indenizatória por ter tido frustrada uma expectativa de direito, mas não era algo certo, não era algo que certeiramente aconteceria, tá? Então, cuidem esta diferença. A perda de uma chance é quando há algo sério e real, né? Que aconteceria, porém, perdeu o prazo e não recorreu, tá? Seguindo aqui, tá, pessoal? E quanto ao ponto, eu ressalto que o nosso trabalho hoje, então, é sobre prescrição e decadência, tá? Revendo algumas questões atinentes à prescrição, né? Primeiro, em relação ao conceito, tá? Lembrem que a prescrição, ela está relacionada com a perda da pretensão de um direito, né? Ou seja, o direito ele existe, mas ele não pode ser mais exigido. Eu perco a possibilidade de exigir este direito se eu não fizer isso num determinado período de tempo, tá? Então, prescrição é a perda da pretensão. Seguindo, nós vimos também que existem algumas situações que elas são imprescritíveis, tá? Que elas não estão sujeitas aos prazos prescricionais. Como, por exemplo, né, as pretensões que protegem os direitos da personalidade. E aqui eu volto a ressaltar, né? Nós já vimos a questão de prazos prescricionais. E nós vimos que quem quer ingressar com uma ação de reparação civil, ou seja, por reparação de danos ocorridos, tem um prazo prescricional de 3 anos, tá? Esse prazo é de 3 anos. Porém, então, se eu alego que eu tive um ferimento a um direito da personalidade e eu quero buscar a reparação civil desse direito da personalidade que foi ferido, eu tenho que observar o prazo prescricional de 3 anos, tá? O que é imprescritível é a declaração de que eu tive um ferimento ao direito da personalidade, né? Então, a qualquer momento, eu posso buscar uma ação judicial para obter a declaração de que, em razão de um acidente de trânsito, eu tive um dano à minha integridade física, porque a integridade física é um direito de personalidade, tá? Mas eu não posso, a qualquer momento, buscar uma reparação, ou seja, buscar um valor, né, monetário, em razão desse dano à integridade física que eu sofri no acidente, tá? Então, os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis, mas as reparações por esses danos, elas prescrevem, tá? E aqui outras questões, né? Relacionadas ao estado das pessoas, como reconhecimento de paternidade, questões de filiação, né? Qualidade de cidadania, condição conjugal, referentes a bens públicos também, né? Quando envolve discussão de bens públicos, é uma matéria que não prescreve, né? Que não há a perda da pretensão do direito. Nós vimos também que
a prescrição, ela pode sofrer causas, ela pode ser interrompida e ela pode ser suspensa, né? A suspensão é quando ocorre uma pausa, tá? Suspensão ocorre uma pausa. Estou ouvindo uma música, tocou a campainha da minha casa. Eu dou um pause na música, atendo a porta, depois que eu atendi, eu volto e dou o play. Segue tocando de onde parou, tá? Isso é a suspensão. Suspende o prazo, né? Ou seja, tem um prazo prescricional de 5 anos, transcorreu 2 anos, houve a suspensão, né? Depois, passado esse prazo de suspensão, volta a continuar dos 2 anos, vai até fechar os 5, tá? Interrupção, eu volto lá no começo, né? Ou seja, quando se interrompe um prazo prescricional, eu volto a contar lá do início. Então, se é o prazo de 5 anos, se eu tenho prazo prescricional de 5 anos, né? Já houve o transcurso de 2 anos e ocorre uma causa interruptiva, eu volto lá para o começo e começo a contar de novo os 5 anos, tá? Essas questões de suspensão e de interrupção, elas constam no artigo 197 ao 202 do nosso Código Civil, tá, pessoal? Seguindo aqui, né? Características da prescrição. Ela é renunciável, tá? Eu posso renunciar ao prazo prescricional depois que transcorreu esse prazo. Então, por exemplo, o prazo prescricional é de 3 anos. Transcorreu esses 3 anos e eu não exerci o direito que eu possuía, né? Mas eu posso, mesmo assim, de livre e espontânea vontade, cumprir uma obrigação que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um prazo de 5 anos para efetuar o pagamento de uma dívida. A outra parte não me cobrou este valor no prazo de 5 anos, tá? Ela não pode mais me cobrar. Mas eu, para ter minha consciência limpa, já que eu sou uma pessoa de boa fé, agora eu tenho condições de pagar. Então, mesmo que ela não pode me exigir mais esta dívida, eu vou renunciar a isso e vou efetuar o pagamento, tá? Inalterável. Cuidado, né, pessoal? Prazo prescricional, ele não pode ser alterado. O prazo prescricional, ele é fixado pela lei e eu não posso alterar. Então, se a lei diz que tal coisa prescreve em 3 anos, eu não posso mudar isso para que prescreva em 2 ou para que prescreva em 10, tá? O prazo prescricional não pode ser alterado. Fernando, estava com a mão erguida? Vocês têm alguma pergunta? Sim, tem uma dúvida. Oi. Professora, depois desses 5 anos, eles não podem fazer nada em relação à dívida que prescreveu, né? Não, como via de regra, não, porque perde a pretensão, tá? Mas, né, como eu, por exemplo, assim, a pessoa que é credor dessa dívida, ele não pode mais ingressar com uma ação e cobrar ela, tá? Porque ela está prescrita, ele não tem mais essa pretensão. Mas a outra parte pode, de livre e espontânea vontade, efetuar o pagamento. Então, o direito, ele existe, tá? Ele só não pode mais ser exigido. Então, transcorrido esse prazo prescricional, né? Se as partes quiserem, enfim, negociar e ocorrer o pagamento, ocorrer o ressarcimento, pode, mas isso é algo que não, pela lei, não é mais exigido, porque ele não pode mais exigir aquele direito, né? Ah, tá. E outra, eu vi no site do STJ, se eu não me engano, faz um tempo já que eu li isso, que depois, passado desses 5 anos, a gente poderia correr atrás de alguma coisa? Poderia o quê? Recorrer, bom, ir De atrás uma de... indenização, alguma coisa assim. Era em relação a isso, mais ou menos. Olha, pode, depende da situação concreta, né? O que pode Mas só acontecer? com pessoas físicas, no caso, o credor não pode. Como é que funciona isso?
Como eu não entendi o comecinho da tua pergunta. Nós, como pessoas físicas, podemos, no caso, se aconteça, mas o credor pode? É isso que eu não entendi, né, no texto que eu li. É que depende da situação, né? Por exemplo, assim, ó, numa questão de uma pessoa jurídica, tá? Digamos que a pessoa jurídica, uma loja, tá? Uma loja de roupas e ela tem clientes e esses clientes devem para essa loja de roupa, tá? Tinha um valor parcelado ali e não efetuaram o pagamento da parcela. E o representante dessa loja, ou, por exemplo, o gerente dessa loja, não foi diligente e não cobrou, dentro do prazo prescricional de 5 anos, o valor dessas dívidas, né? Que as pessoas, que os clientes tinham em relação à loja. E deixou prescrever. O que acontece, então? Essa loja, ela detém o direito, ou seja, ela detém aquele valor, ela é credora daquele valor, mas ela não pode mais exigir, porque já houve o transcurso do prazo prescricional. Agora, por outro lado, a loja pode buscar uma indenização, uma responsabilização do seu gerente que deixou prescrever e não observou, tá? Que não observou esse prazo. Então, nesses casos, então, por exemplo, assim, se a pessoa, uma outra pessoa não observou e deu causa à prescrição, pode-se buscar uma reparação, né? Sim, nesse caso que eu li era referente a uma loja que o aluguel tinha sido atrasado pelo inquilino. E daí não houve a questão de pagar, de busca desse valor num prazo legal. Aí depende, pode-se buscar uma responsabilização daquele que agiu de forma leviana, né? Que não cobrou a dívida no prazo que deveria observar. Seriam mais nessas situações, porque de forma direta, assim, o A deve para o B, né? E o B não cobra isso no prazo legal, e isso não foi motivado por qualquer outra pessoa, a não ser pela atitude leviana do B, que não cobrou, tá? Aí fica difícil, assim, se buscar, né, indenização nesse sentido, tá? É mais essas questões de representação. Tal pessoa deveria agir pela pessoa jurídica, ou tal pessoa deveria agir por alguém que ele tenha tutela, a curatela, ou por uma representação convencional, né? Nomeei uma pessoa para me representar e cuidar dos meus negócios imobiliários que eu tenho em outra cidade. Como seria esse caso que tu deste de exemplo, né? E a pessoa não fez isso, busca indenização, tá? Tá bom, então, obrigado. Nada. A prescrição, pessoal, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Então, quem for prejudicado, né, ou enfim, for prejudicado pelo Instituto da Prescrição, vai poder alegar isso em qualquer grau de jurisdição, tá? É o que nós chamamos de matéria de ordem pública, tá, pessoal? Pode ser alegada em qualquer momento. Lembrando que a prescrição é prazo legal, ou seja, a lei que define, tá? Continuidade, ou seja, ela segue em relação aos seus sucessores. Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma relação jurídica, em relação a essa pessoa, se observa um prazo prescricional. Se essa pessoa vem a falecer, a relação jurídica segue existindo em relação aos seus sucessores e o prazo prescricional segue correndo, tá? Responsabilização do assistente, do relativamente incapaz e do representante legal. Aqui vem esse exemplo que eu passei aqui para o Fernando com base na situação que ele nos levantou, né? Por exemplo, o gerente da loja não efetua a cobrança no prazo correto e acaba prescrevendo uma dívida, né? Então, ele prejudicou a loja e pode haver responsabilização desse gerente, né? Única interrupção. Então, cuidem com isso. A suspensão, ela pode se dar mais vezes, mas a interrupção da prescrição, ela acontece uma vez dentro de cada relação negocial, tá? Prazos prescricionais, né, pessoal?
no artigo 205 e no 206 do Código Civil, não do CPC, tá? O 205 vai nos dizer que a regra é 10 anos, né? Então, via de regra, tudo se prescreve em 10 anos. Relações de direito civil, né? Nós temos situações específicas para direito previdenciário, para prestações de trato sucessivo, da fazenda pública, enfim, tá? Estou falando de direito civil, tá? Penal também, tem outro prazo a ser observado, né? Então, a regra é 10 anos. O artigo 206, ele nos traz situações específicas que vão prescrever em 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, tá? Por exemplo, prescreve em 1 ano a possibilidade de se exercer a cobrança de seguro, né? Exceto o DPVAT, tá? Que o DPVAT restou fixado que o prazo é de 3 anos, tá? Segundo, né? 2 anos, a prestação de alimentos. Então, a possibilidade de exigir alimentos prescreve em 3 anos, tá? Parágrafo 3º, que diz as prescrições em 3 anos, como, por exemplo, a reparação civil. Quero entrar com uma ação indenizatória por danos que eu sofri em um acidente de trânsito. Bom, então, a contar da data desse acidente, eu tenho 3 anos para ingressar com a ação, né? Depois disso, o meu direito prescreve, né? Não posso mais exigir esse direito. E temos, aliás, eu confundi, tá? 2 anos não é o alimentos. Alimentos são 4 anos, tá? Deixa eu verificar aqui. Vou abrir o código. No meu tá 2 anos. É 2 anos, tá? Deixa eu só ver aqui a questão do parágrafo 4º, que agora me fugiu um exemplo, tá? E no parágrafo 5º, tá? O parágrafo 5º é o que nós temos que... tudo que for ação de cobrança. Todos os tipos de ação de cobrança que se referem cobrança de valores, enfim, o prazo prescricional é de 5 anos, tá? Conforme o parágrafo 5º. Deixa eu só ver um exemplo aqui do parágrafo 4º. A pretensão relativa à tutela, tá? Então, 2 anos, pessoal, segue como eu mencionei, tá? Fiz confusão para vocês. 2 anos, prestação de alimentos, né? 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação de contas. Então, por exemplo, exigir contas de uma pessoa que tenha a responsabilidade de ser tutor, tá? E buscar alguma reparação, algo daí decorrente, prazo é de 4 anos, tá? Então, a regra são 10 anos, conforme o artigo 205, e o 206, ele vai nos trazer situações específicas com prazos de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, tá? E aqui, pessoal, eu trago uma novidade, tá? Que eu não tinha mencionado para vocês quando nós tratamos da prescrição. Lembram que quando nós falamos da prescrição, eu mencionei para vocês o Instituto da Prescrição Intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É aquela prescrição que acontece dentro de um processo em fase executória, tá? Por quê? Porque você tem a ideia que, a partir do momento que se inicia a execução dentro de um processo, a pessoa não pode ficar a vida inteira procurando bens, né? Não pode ficar a vida inteira tentando localizar bens ou valores para se buscar a satisfação de uma dívida, tá? Então, nessas situações em que, dentro de um processo de execução, já se tentou várias vezes localizar bens passíveis de serem penhorados, valores, né, passíveis de serem bloqueados, penhorados, e não se obteve êxito, ou, de outra parte, quando eu tenho um processo de execução e o credor, dentro deste processo, ele não impulsiona o processo, ou seja, ele não pede que o juiz faça
pesquisas, que o oficial de justiça vá na casa e veja se tem bens que podem penhorar, dirige em si para ver se tem veículos, enfim. Quando o processo ele fica parado por inércia do credor, ou ainda quando já houve um transcurso de prazo, né, considerável dentro de um processo judicial e não se localizam bens passíveis de penhora para satisfazer uma dívida, eu tenho a configuração do Instituto da Prescrição Intercorrente, tá? Que é uma criação da doutrina, né? A doutrina criou esse instituto para que não fique de forma indefinitiva se tentando buscar a satisfação de uma dívida, tá? Então, a prescrição intercorrente vai acontecer dentro de um processo de execução, quando já houve um transcurso, um lapso considerável de tempo e não se localizaram bens para penhorar, para satisfazer a dívida, ou de outra parte, quando o credor, dentro de um processo de execução, né, ou seja, o exequente, ele não realiza diligências para buscar obter o crédito dele, tá? E nesses casos, nós podemos ter a configuração da prescrição intercorrente. E aí, vem uma inovação por meio de uma medida provisória, agora de março, tá? A medida provisória 1040 de 2021, que ainda não foi convertida em lei, tá? Mas, enfim, determinou o acréscimo do artigo 206A do Código Civil, tá? Então, os códigos de vocês, eles ainda não estão atualizados. Se vocês abrirem o Código Civil lá no Planalto, né, no Google, colocarem ali Código Civil Planalto e forem para a redação que vem lá do Planalto, vocês vão encontrar agora inserido o artigo 206A, né, na parte que trata da prescrição, que ele nos diz o seguinte: a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Isso é algo que já se acontecia, tá? Porém, para evitar entendimentos assim ou assado, houve a edição da medida provisória que será convertida em lei, tá? Que nos diz o seguinte, que o prazo a ser observado para fins de configuração da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Por exemplo, entro com processo com uma ação de cobrança, né? Qual é uma dívida líquida e certa? Qual é o prazo prescricional para ação de cobrança de dívida líquida e certa? 5 anos, tá? Observei esse prazo prescricional, ok, tudo certinho para entrar com a ação. Entrei com a ação de cobrança, o juiz de fato verificou em sentença que eu tinha razão, julgou procedente o meu pedido. Feita a sentença, julgando procedente o pedido, vem uma segunda fase, que é a fase de execução. E é nessa fase de execução de sentença que eu passo a procurar bens passíveis de serem penhorados, que eu vou buscar a satisfação dessa dívida que a pessoa tem comigo, tá? E aí eu peço para o juiz procurar valores, procurar veículos, procurar imóveis, procurar bens dentro da casa, enfim, solicito várias pesquisas, mas não são localizados bens, tá? Se acontecer que decorrer mais de 5 anos e não ocorrer a satisfação da minha dívida, eu posso ter a configuração da prescrição intercorrente, tá? Por quê? Porque o prazo da pretensão, ou seja, qual é a pretensão? Ação de cobrança de dívida líquida, é de 5 anos. Esse mesmo prazo vai ser observado lá na fase de execução dessa sentença, tá? Isso já acontecia, né? Agora veio o artigo 206A para sedimentar e não haver dúvidas nesse sentido. Então, tomem nota, algo muito importante, muito recente e que nós não tínhamos comentado na aula anterior, tá? 206A do Código Civil.
não tinha previsão, né, pessoal? Nada no Código Civil falava de prescrição intercorrente. Agora nós temos o 206A. Seguindo aqui, tá, pessoal? Decadência, né? Enquanto que a prescrição é a perda da pretensão, a decadência ela é a perda do próprio direito, ou seja, o direito morre, o direito decai, o direito deixa de existir, tá? Então, é perda do direito em razão da inércia do titular. Não exerceu o seu direito num determinado período, não pode mais exercer, tá? Os prazos decadenciais, diferente do prazo prescricional, ele sempre vem no próprio artigo, né? Prazo prescricional, nós temos uma regra, que é o 205 e o 206, né? Então, se eu quero saber sobre prazos prescricionais, eu observo o 205 e o 206 do Código Civil. A decadência, ela não tem um regramento geral, tá? Então, quando ela incidir, ela vai estar especificada no artigo. Por exemplo, artigo 178 do Código Civil, né? Que ele vai nos dizer o prazo decadencial. Ele vai nos falar que é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Então, se eu quero buscar a anulação de um negócio jurídico por coação, por dolo, fraude, erro, né? Eu tenho 4 anos, conforme a redação do 178, tá? Mandado de segurança. Em quanto tempo eu posso ingressar com mandado de segurança? A lei do mandado de segurança vai me dar o prazo, tá? Então, é um prazo específico. Código de Defesa do Consumidor, né? Quanto tempo eu tenho para reivindicar e buscar, enfim, anular um negócio decorrente de relação de consumo? O CDC vai me trazer isso, tá? Então, ele sempre acompanha a própria disposição normativa, a própria lei, diferente da prescrição, que tem um regramento geral, tá? Aqui, né? Diferentemente da prescrição, os prazos decadenciais, eles não suspendem, eles não se interrompem, tá? Então, quando nós falamos em interrupção e suspensão dos prazos, interrupção e suspensão é de prazo prescricional, tá? A decadência, em regra, ela não suspende, não se interrompe. Mas, como toda regra tem sua exceção, né? Nós temos a exceção a essa regra também, que é os artigos 195, 198, inciso 1º. O que diz o 195? É que os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra seus assistentes ou representantes legais que deram causa à prescrição, leia-se também decadência, ou não alegaram oportunamente, tá? E também o 198, inciso 1º, que não corre a prescrição e também não corre a decadência contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código, ou seja, as pessoas que detêm incapacidade absoluta, tá? Não corre prescrição, não corre decadência, tá? Outra coisa importante da decadência, né, pessoal? Ela pode ser legal e pode ser convencional, o que é diferente da prescrição, porque a prescrição é legal, ou seja, a lei define. A decadência, nós podemos ter a decadência legal, que é aquela que a lei define, né? Artigo 178 do Código Civil, por exemplo, como nós podemos ter a decadência convencional, né? A convencional é aquela que as partes firmam um determinado negócio, enfim, firmam uma relação jurídica e elas estabelecem, convencionam um prazo para poder se exigir aquele direito, né? Convencionam um prazo decadencial de 5 anos, de 4 anos, tá? Cuidado também. A decadência legal, ou seja, aquela que é prevista na lei, assim como a prescrição, ela pode ser decretada de ofício pelo juiz,
porque é matéria de ordem pública, eu tenho interesse social. Quando ela é convencionada entre as partes, quando ela é acordada entre as partes, o juiz não pode decretar de ofício. Por quê? Porque as partes podem renunciar a essa decadência, né? Não a legal, mas a convencional, tá? Elas podem renunciar a essa decadência convencional. E aqui, pessoal, né? Diferenças, então, que eu mencionei para vocês, mas enfim, para que nós possamos arrematar esse conteúdo, algumas diferenças entre a prescrição e a decadência. Primeiro, né, o primordial de tudo que não consta no quadro. Prescrição é a perda da pretensão. A decadência é a perda do direito, tá? A prescrição, ela é renunciável após consumada, tá? Essa renúncia pode ser tácita ou pode ser expressa, desde que não venha em prejuízo de outras pessoas, de terceiro. A decadência, ela não pode ser renunciada, né? Porque há a perda do direito em si quando ela for legal. Admite-se a renúncia em relação à decadência convencional, tá? A prescrição, ela é imutável. Eu não posso alterar os prazos prescricionais. Eu não posso alterar também os prazos decadenciais, né? Eu pedi que vocês anotassem isso na aula que nós falamos da decadência. Eu posso alterar esses prazos decadenciais quando ela for convencionada entre as partes, tá? Na prescrição, os prazos sofrem impedimento, suspensão e interrupção. Na decadência, não há esse impedimento, suspensão e interrupção, exceto em relação ao que dispõe o artigo 195 e 198, inciso 1º do Código Civil, tá? Prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pode ser conhecida de ofício, assim como a decadência, exceto a decadência convencional, tá? Seguindo aqui, né, pessoal? Seguindo ainda em relação à revisão do nosso conteúdo, encerrada a prescrição e decadência, nós falamos na semana passada sobre as provas, né? Que são provas de fatos, não provas de direito, porque o direito ele vem provado pela lei, tá? Ele vem provado pela lei, ele vem provado pela jurisprudência, por entendimento sedimentado do STJ, do STF, tá? Os fatos, eles vêm comprovados, demonstrados por provas, tá? Em relação a essa matéria de provas, o Código Civil anda de mão dada com o Código de Processo Civil. Por quê? Enquanto o Código Civil, ele vai me dizer, olha, pode produzir tal prova, o Código de Processo Civil vai me dizer, pode produzir tal prova de tal modo, né? Ou seja, enquanto o Código Civil vai me dizer, pode colher prova testemunhal, o Código de Processo Civil vai me dizer quantas testemunhas que você pode ouvir dentro de um processo, tá? Então, eles trabalham de forma harmônica, um dizendo que se pode, o que se pode e como se pode comprovar, e o outro dizendo como será a instrumentalidade disso, né? Como será feita, produzida, analisada essa prova. Pode ser tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. Nós comentamos as questões atinentes aos processos de arbitragem, por exemplo, né? Conciliação, que essas provas podem ser utilizadas na esfera extrajudicial, né? E não só isso, né, pessoal? Hoje nós temos a possibilidade dos inventários serem elaborados de forma extrajudicial, de se dissolver sociedade conjugal, né, casamento, união estável de forma extrajudicial, podemos ter uso capião extrajudicial, e estas provas também são utilizadas nessas situações, tá? Que provas são essas? Nós temos no 202, tá? Confissão, documento, testemunha, presunção e perícia, tá? Então, apenas vendo alguns aspectos relevantes em relação a isso.
tá? A confissão. A confissão é a conduta de alguém que admite, né? Que confessa a veracidade dos fatos. E ela não tem eficácia se ela não vir em relação a quem está confessando, tá? Então, eu não posso confessar algo que é direito, diz respeito à relação de outra pessoa. Eu posso testemunhar o que eu vi, o que eu sei, mas só quem é o titular do direito ou contra quem está se reivindicando um direito que pode ser realizada a confissão, tá? A confissão, dentro de um processo, ela pode ser dada numa petição, né, na contestação, por exemplo, ou por meio do depoimento pessoal, né? Depoimento pessoal, lembrando que, né, futuros operadores do direito, que depoimento pessoal, uma parte pede o da outra. Eu não posso pedir o meu próprio depoimento pessoal, tá? E a confissão, ela é irrevogável. Uma vez eu tendo confessado dentro de um processo, por exemplo, que eu sou o devedor, né, que eu cometi tal dano, que eu fui o autor de um ato ilícito, eu não posso voltar atrás e dizer que não foi isso que aconteceu, tá? A não ser que se comprove que eu pratiquei essa confissão coagido, induzido, né, por dolo de outra pessoa, enfim, por algum vício, eu tenho efetuado a confissão. Salvo isso, ela é perfeita, ela é irrevogável, tá? Prova documental, né? Quanto à prova documental, nós conversamos bastante na semana passada, que não basta nós juntarmos todo e qualquer documento dentro de um processo de forma desorganizada, que esses documentos eles têm que vir numa ordem cronológica, tem que vir de forma organizada para que se possam evidenciar os fatos que estão querendo comprovar, né? Que às vezes com prints, né? Telas de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, enfim, eles não servem como uma prova forte, vão ter que vir reforçadas por outras provas, né? E citando isso, eu mencionei a importância da escritura pública, a importância da ata notarial nestas situações, tá? Falamos também que os documentos eles devem estar em língua portuguesa, isso consta no Código Civil. Vimos que há exceções a esta regra e que temos julgados em que, considerando que se trata de algo de fácil compreensão, né, algum documento redigido em outra língua é aceito dentro de um processo judicial, como, por exemplo, em língua espanhola, né? Aqui nós temos várias relações em que envolve o Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, principalmente nessa região de fronteira, tá? E pode ser que um documento ou outro esteja redigido em língua estrangeira, uma nota fiscal, enfim, algum documento. Se verificar que esse documento é simples, de fácil compreensão, já se tem julgados autorizando que eles permaneçam em língua estrangeira e não sejam traduzidos, né? A não ser que, causando um embaraço, causando uma difícil compreensão, há necessidade de se traduzir, tá? Reproduções fotográficas, cinematográficas, registros fonográficos fazem prova plena, desde que não sejam impugnados pela outra parte. Então, eu apresentar uma fotografia do meu veículo estragado em razão de um acidente de trânsito, se a outra parte não impugnar, ele faz prova plena, né, de que foi aquilo ali que efetivamente aconteceu, tá? Prova testemunhal, né, pessoal? A prova testemunhal, nós vimos que ela é complementar, ela é subsidiária. Então, aquilo que foi alegado e demonstrado pelos documentos, ele vai ser confirmado, ele vai ser complementado pelas testemunhas. Ela não serve para comprovar o direito, né? Então, eu não posso entrar com um processo, não trazer nenhuma prova
e só trazer testemunhas para serem ouvidas depois, tá? Ela é complementar, ela é subsidiária. Nós vimos também que tem algumas pessoas que não são admitidas como testemunhas, né? Mas que em determinadas situações essas pessoas podem ser ouvidas em juízo, né? Como, por exemplo, se elas foram as únicas pessoas que presenciaram determinado fato, elas podem ser ouvidas para que o juiz busque o esclarecimento da situação, tá? Presunção, né? O que é a presunção? É um instrumento jurídico que permite supor alguma situação de fato. Nós vimos que essa presunção pode ser iuris ex iuri ou iuris tantum, né? Iuris ex iuri, presunção absoluta. Então, eu presumo de forma absoluta que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, né? Por outro lado, presunção iuris tantum, né? É uma presunção relativa, tá? Eu presumo que os fatos alegados pelo autor sejam verdadeiros, porém, ele tem que me trazer uma prova mínima dessa alegação. E é o que acontece nos casos de revelia, tá? Quando se decreta a revelia do réu. Então, o réu é citado dentro de um processo e ele não se manifesta, tá? Então, a partir desse momento que ele não se manifesta, ele é revel, tá? Ele sendo revel, eu presumo que sejam verdadeiras as alegações tecidas pelo autor. Porém, essa presunção é iuris tantum. Por quê? Porque o autor de um processo, ele vai ter que me demonstrar minimamente as alegações que ele está tecendo, tá? E, por fim, nós vimos que temos a prova pericial, né? Então, o juiz, ele não é especialista em medicina, ele não é especialista em veterinária, em engenharia, né? Em medição de áreas, enfim. E ao judiciário são levadas questões de todos os tipos, né? Então, para que ele possa sanar a lide, né? Oferecer a jurisdição e resolver o direito adequado num caso concreto, ele vai utilizar da assistência de profissionais que ele vai nomear, que sejam da confiança desse juiz, para que realizem uma perícia. E esse profissional que vai prestar compromisso, que é imparcial, né, vai analisar a situação e fornecer um laudo, um parecer para o juiz, tá? Então, por exemplo, numa ação em que se discute a área de um imóvel, tá? Estão dividindo um bem que está em condomínio e vão dividir ele em várias propriedades, né? E há divergência quanto a esta área. Então, o juiz, ele nomeia um engenheiro agrônomo, um agrimensor, para fazer esse trabalho e dividir a área e verificar quanto pertence a cada pessoa, né? Um acidente de trânsito em que uma pessoa alega que ficou com danos estéticos, com cicatrizes enormes, tá? Ou que ficou mais que isso, que ficou lesionada, com a capacidade de trabalho reduzida. O juiz não sabe analisar essa questão de redução de incapacidade. Então, ele nomeia um profissional médico de sua confiança para que, de forma imparcial, né, sem conhecer previamente a pessoa, sem conhecer previamente a outra parte, realize essa avaliação e diga se constatou danos ou não num decorrente daquele fato, tá? O que eu não tinha ressaltado para vocês também, né, pessoal, é difícil acontecer, mas pode. A perícia realizada, ela serve para auxiliar na resolução de uma questão, mas o juiz, ele não fica vinculado às conclusões emitidas pelo perito, tá? Por quê? Porque o perito, ele entende da área técnica que ele está trabalhando. O médico vai falar de medicina. Ele não entende do direito em si, da aplicação do direito no caso concreto. Então, pode ser que, por exemplo, o perito diga que
De fato, há incapacidade laboral, tá? Mas o juiz, analisando as conclusões do perito e o restante da prova, veja que aquela incapacidade laboral existe, mas não decorreu do acidente, né? Não decorreu do fato alegado. Então, quanto a essas questões, não há uma vinculação, tá? O juiz não fica vinculado à prova pericial e ele vai ter que analisar toda a prova juntada no processo para se verificar e aplicar o direito ao caso concreto. Então, cuidem isso, tá? As conclusões emitidas pelo perito dentro de um processo judicial, elas não vinculam o juiz. O juiz não fica limitado a julgar apenas considerando o que o perito manifestou, né? Porque analisando todo o caso concreto, o juiz pode verificar o seguinte: de fato, o perito disse que a pessoa estava incapacitada para o trabalho e que isso decorreu de um acidente de trânsito. Porém, analisando a prova coligida, a prova juntada, dá para ver perfeitamente que essas lesões decorreram de um outro acidente de trânsito e não do acidente de trânsito objeto desse processo, tá? Por exemplo, ou uma questão de medição de áreas, pode um perito medir determinada área e se verificar com base em outras provas que constam no processo que não é aquilo ali, tá? Então, não há uma vinculação à perícia, tá? É difícil acontecer, mas pode, o juiz não fica vinculado à perícia, tá? Certo, pessoal? Tá? E assim, então, encerramos esta parte de revisão. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, senão nós passamos ao trabalho, tá? Lembretes, então, tá? Primeiro ponto. As gravações das aulas, né, elas estão publicadas no AVA. Cuidado que já teve confusão nesse sentido, então eu estou ressaltando. Quando eu publico material da aula e link para acesso, é o material que eu vou trabalhar naquele dia na aula e o link para vocês acessar a aula online, tá? Depois da aula, se vocês tentarem ingressar nesse link, vocês não vão conseguir fazer nada ali, tá? A gravação da aula eu disponibilizo em separado com um ícone escrito gravação, tá? E aí vai remeter para um canal no YouTube onde constam as gravações das nossas aulas anteriores, tá? Na aula da semana que vem, nós vamos debater as questões do trabalho e vamos fazer a análise de questões da OAB com base na nossa disciplina do semestre. Pode ser que algumas questões que nós analisemos na semana que vem também sejam utilizadas na prova, tá? E agora o trabalho, então, tá, pessoal? Esse trabalho, ele consta na pós-aula. Então, agora, se vocês acessarem ao AVA agora, vocês vão verificar que já está disponível lá um ícone na pós-aula do encontro 12, escrito Trabalho, Questões de Prescrição e Decadência, tá? São 10 questões sobre prescrição e decadência, valendo 1000 pontos, tá? Que é a pontuação que resta para nós realizarmos de trabalho, né? E eu oriento que vocês comecem a realizar o trabalho a partir de agora, utilizando o material das aulas anteriores, utilizando o Código Civil, acesso a informações do STJ, STF na internet, tá? E vocês terão até as 23 horas de hoje para concluir este trabalho, tá? Depois das 23 horas, o trabalho vai sumir do AVA, né? Então, não adianta chorar, espernear, jus esperneande, jus chorande, jus sapateande. Não existe, tá? Depois das 23 horas, o trabalho sai do AVA. É o tempo que nós temos, que vocês têm dedicado para ter a aula, né? Então, podem
por isso que é um tempo, como é o nosso tempo de aula, então vocês têm esse tempo, devem ter esse tempo reservado para realizar atividades atinentes à nossa matéria, à faculdade, tá? Então, até às 23 horas, inserir até às 23 horas, porque pode ser que aconteça algum problema no AVA, enfim, de acesso, tá? 10 questões sobre prescrição e decadência. Se alguém estiver com problema de acesso no AVA, eu peço que me chame no WhatsApp, que eu vou mandar as questões. Aí eu mando a questão ali e mando o meu e-mail para que vocês possam remeter também até às 23 horas as questões respondidas, tá? Valendo 1000 pontos. Na aula da semana que vem, a gente começa a nossa aula corrigindo essas questões e depois a gente segue trabalhando outras questões do exame da OAB, tá? Alguma dúvida, pessoal, quanto ao trabalho? Não? Tá? Então, é o seguinte, eu vou ficar com aqui o Teams aberto, tá? Se alguém tiver alguma dúvida com o trabalho, pode erguer a mãozinha e perguntar aqui no Teams. Pode também me chamar diretamente no WhatsApp. Se alguém não conseguir acessar o trabalho, pode fazer isso, tá? E aí me chame para a gente verificar. A chamada de hoje eu vou fazer com base nas pessoas que entregarem o trabalho até o horário das 23 horas, tá? Tem que ser realizado durante o período de aula e qualquer dúvida sobre as questões, enfim, não sobre o conteúdo delas, né? Isso é a interpretação de vocês, mas enfim, alguma pergunta, algum questionamento sobre o trabalho pode ser feito aqui pelo Teams, erguendo a mãozinha, enfim, ou então pelo WhatsApp, tá? Então, em relação ao conteúdo e as informações da nossa aula de hoje, por enquanto é isso, tá? Oriento que vocês comecem a fazer o trabalho e qualquer dúvida, chamem, erguendo a mãozinha aqui, ou então no WhatsApp fico disponível, tá? Chamada de acordo com os trabalhos que serão entregues até o horário previsto, tá, pessoal? Então, bom trabalho a todos, façam ele com dedicação, né, pessoal? Eu sei que a prof vê quando faz trabalho em 1 minuto, em 2 minutos, em meia hora, em 1 hora, tá? Mas a prof já está aqui formada, graduada em Direito, e vocês estão na luta, tá? Então, é o futuro de vocês. Façam isso com afinco, com dedicação, busquem pesquisa, interpretem o conteúdo, né? Que lá no fim vocês vão ver que vale a pena, tá? Então, bom trabalho a todos. Qualquer coisa, só erguer a mãozinha aqui ou então chamar no WhatsApp, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, um bom trabalho e qualquer coisa é só chamar, tá bem, pessoal? Até logo!